Seja muito bem-vindo ao nosso seminário de Biologia, que tratará do tema herança quantitativa ou herança poligênica. O grupo é composto por mim, Vander, Felipe da Silva, Caian e João Pedro. Bom, a herança quantitativa será quando alelos apresentarem caráter cumulativo ou somatório. E quando pensamos na palavra quantitativa, já relacionamos ela com a palavra quantidade, que tem tudo a ver com o que vai ser tratado, onde nós vamos ter características que podem se manifestar num grau de intensidade maior ou menor conforme a sua quantidade de alelos ou conforme alguns fatores do ambiente. A quantidade de fenótipos, que são as características, podem ser representadas com expressão simples, que é a quantidade de alelos mais um. Por exemplo, se houver 3 alelos envolvidos, vão se originar 4 fenótipos, justamente porque foi somado mais um, como dizia na nossa expressão. Se houver 4 alelos, originam-se 5 fenótipos, e assim por diante. E alguns exemplos de heranças quantitativas são altura, peso, cor da pele e cor dos olhos. A herança quantitativa poligênica é efeito cumulativo de gene que acumulam seus efeitos para que consigam ter um determinado fenotipo. Exemplo é a cor de pele, que é determinada por dois genes, o A e o B, onde o Azão produz muita melanina e o Bzão também produz muita melanina. E os alelos recessivos de A e B, no caso o Azinho e Bzinho, produziriam pouca melanina, fazendo com que tenha diferentes combinações genéticas, dependendo do que herdou dos pais. A cor de pele é classificada em 5 fenótipos básicos: negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Partindo aqui para a tabelinha, a gente tem toda a escala aqui do que vai negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Onde o negro, os alelos dominantes, no caso todos com azão e bezão, onde tem azão, azão, bezão, bezão, a cor de pele é negra. Aqui no lado escuro existem três alelos dominantes, que é o azão, azão, bezão e bezinho. Não importa a ordem, pode ser azão, azinho, bezão, bezão, mas tem que ter três alelos dominantes. E onde há mulato médio, tem que ter dois alelos dominantes, podendo ser azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, bezinho, bezão e bezinho. E mulato claro tem que ter um alelo dominante, e onde, exemplo, é o Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, ou Azinho, Azinho, Bezão e Bezinho. E o branco é onde tem os alelos recessivos, no caso são todos Azinho, Azinho e Bezinho, Bezinho. A cor dos olhos ela é uma característica de herança genética poligênica, ou seja, segundo o que seu próprio nome diz, significa que é um tipo de variação em que vários genes vão acabar atuando na definição dessa característica. E isso acontece muito através da produção de proteínas que vão acabar delimitando a melanina antes que ela seja depositada na íris, ou seja, antes que a melanina entre de fato na íris, ela vai acabar passando por uma delimitação que vai vir através da produção de proteínas. E mas o que de fato determina a cor dos olhos? É a melanina. A melanina ela vai determinar a cor dos olhos da pessoa. E, por exemplo, as pessoas que possuem os olhos azuis, elas não apresentam melaninas na parte frontal da íris. Ou seja, ela a íris não vai ser apresentada na parte da frente, mas sim nas regiões mais profundas. E assim, os genes responsáveis pela distribuição da melanina, eles agem dessa forma, permitindo o depósito dessa proteína em determinadas regiões meio que pré-postadas. E isso vai acabar delimitando a cor dos olhos. Os olhos castanhos, ao contrário do que os olhos azuis, eles acumulam esse pigmento na parte da frente da íris. Tem a história do azão-azão, que também se aplica nessa questão de cor dos olhos, que é o alelo, que é o azão, que determina a quantidade de melanina responsável pelo olho castanho. Ele é dominante em relação ao alelo, ao outro alelo que determina o olho azul. Ou seja, outro alelo de outro gene também atua nesse mesmo padrão. Os olhos verdes têm grande quantidade de pigmento de gordura, e ele é um alelo dominante em relação ao alelo que determina o olho azul, porque o olho azul tem pouca quantidade de pigmento de gordura.
E, como eu já disse, ela é uma herança poligênica, onde muitos genes atuam nessa determinação. Portanto, as pessoas podem apresentar variadas colorações, entre preto até azul, pode ali chegar um castanho esverdeado, um mel, por exemplo. Isso pode explicar como que pais que têm olhos azuis podem gerar filhos com olhos castanhos. Nesse caso, um dos pais tem um alelo para olho castanho, mas, sei lá, por influência de outros genes, a melanina não se deposita suficientemente na íris, gerando os olhos azuis. Ou seja, a melanina ela vai passar por essa delimitação e ela não vai chegar tão forte quanto deveria. Aí o filho vai lá e tem olho azul. Não que isso seja um azar, né? Tem também eu vou mostrar, vai aparecer aí, tá aparecendo aí, né, no vídeo, uma tabela onde contém os olhos dos pais, ou seja, mais um olho mais o outro vai dar igual o olho do filho. Aí tem algumas porcentagens bastante interessantes para ver, quem tiver curioso aí, quer saber, se tiver namorada, é claro, né, qual o olho do filho. Então, por exemplo, você quiser que seu filho tenha um olho castanho, e se você tiver olho castanho, o seu parceiro ou sua parceira terá que ter o olho castanho, para que 75% da chance de ser olho castanho. Uma pessoa de olho verde com de olho castanho vai ter 50% de chance de ter olho castanho. Uma pessoa com olho azul mais olho castanho, aí vai metade, metade, 50% castanho, 50% azul. Duas pessoas com olhos verdes, aí a chance de ter olho verde é grande, 75% contra 25% de olho azul. Somente 1%, menos de 1% na questão do olho castanho. Uma pessoa com olho verde e outra com olho azul, metade, metade. Ou o filho vai nascer com o olho verde ou com o olho azul. E os pais que tiverem os olhos azuis, aí sim. Aí 99% de chance do filho ou da filha nascer com o olho azul. Somente 1% de chance de ser verde. Pode ser que seja, mas é 1%. Então essa é a tabela que também fala, né, que os resultados podem variar, mas é mais ou menos esse aí o estudo. Bom, eu estarei falando sobre a distribuição dos fenótipos em uma curva normal, ou como conhecido, a curva de Gauss. Bom, normalmente os fenótipos extremos eles são aqueles que são encontrados em quantidades menores, enquanto os fenótipos intermediários eles são aqueles que são observados em frequências maiores do que esses extremos. E a distribuição quantitativa desses fenótipos ele estabelece uma curva, e essa curva é a chamada curva de Gauss, que é essa curva que aparece aí na imagem. Como nós podemos observar, nas extremidades da curva temos os fenótipos extremos, que são os que apresentam em menor quantidade. E mas no centro dessas colunas temos os fenótipos intermediários. E como foi dito, eles são que são observados em maiores quantidades. E como vemos, forma essa curva. E essa curva é que é a curva chamada de curva de Gauss. E o número de fenótipos que podem ser encontrados em um caso de herança poligênica depende do número de pares de alelos envolvidos, que nós chamamos de N. E como por exemplo, vamos dar um exemplo. Se uma característica é determinada por 3 pares de alelos, 7 fenótipos distintos eles podem ser encontrados nesses pares. E cada grupo de indivíduos que expressam o mesmo fenótipo constitui uma classe fenótipica. E sabendo-se que os pares envolvidos na herança eles podem estimar a frequência esperada dos indivíduos, que demonstram os fenótipos extremos, em que o N é o número de pares de genes. Mas qual será a diferença da herança constitutiva das outras heranças genéticas? Bom, tem duas principais diferenças, que é a variação gradual fenótipica e a outra principal diferença é a distribuição dos fenótipos na curva de Gauss. Bom, a primeira característica que eu citei, que é a variação gradual do fenótipo, vou explicar ela com um exemplo. Existem 2 fenótipos extremos, de cor de pele, por exemplo, que é o branco e o negro. E entre esses 2 extremos, existem diversos fenótipos intermediários entre eles. E a outra principal diferença é que é a distribuição dos fenótipos na curva de Gauss. Os fenótipos extremos eles são encontrados em menor quantidade, como dito, enquanto os fenótipos intermediários são observados com mais frequência. E esse padrão que acontece estabelece na curva de Gauss. Então, nas outras heranças isso não acontece. Por isso essa é uma das principais diferenças da herança quantitativa demais das outras heranças.